Flávio Gicovati, queria começar perguntando a você, você tem mais de 30 livros inscritos e muitos, a maioria acho, falam sobre comportamentos ou tentam falar sobre problemas que pessoas têm e como resolvê-los. Como é que você escolhe o tema dos seus livros? Então, você sabe que eu evidentemente não tenho imaginação nenhuma, não sou um indivíduo que trabalha com ficção, não tenho vocação nenhuma para nada que seja ficção. Eu trabalho, vamos dizer, já desde antes de me formar em assuntos ligados à psiquiatria, principalmente psicoterapia, hoje atualmente já há 50 anos, e os meus pacientes é que foram sempre a fonte de inspiração. Mas, entre os muitos pacientes que eu tenho, o principal paciente é eu mesmo, sou eu mesmo, porque você vive o mesmo mundo, você vive os mesmos problemas, você vive os mesmos dilemas, as mesmas mudanças da sua geração. Então, eu comecei a trabalhar profissionalmente, né, como médico já em 67, eu acompanhei a chegada da pílula anticoncepcional, as mudanças todas que nasceram e se movimentaram no mundo em 68, no mundo inteiro, a emancipação feminina, a independência econômica da mulher, a chegada da AIDS, as variações de ordem moral, alterações no equilíbrio dos casamentos, aumento do número de divórcios, novos tipos de aliança sentimental, muita gente vivendo sozinha, enfim, tudo isso foi inspiração, obviamente, e foi paixão, né, sentimentos fortes entre pessoas, tudo isso foi inspiração e tudo isso aconteceu de alguma maneira também na minha vida pessoal. Então, eu e os meus pacientes interagindo de uma maneira, vamos dizer assim, rica. Eu devo basicamente quase tudo que eu escrevi a essa interação com os pacientes. É óbvio, tem uma certa base também de literatura técnica, né, de alguma coisa relacionada com filosofia, etc. Mas o básico mesmo foram essas 10 horas por dia atendendo pacientes desde o começo. Os pacientes são seus aliados, então. São seus aliados, são fornecedores de matérias-primas para você evoluir. E os livros? Então, eles devem continuar a ajudar o paciente? Você é um missionário, praticamente, né? Você ajuda os outros com seus livros. Esta é a proposta? Então, a proposta dos livros, na verdade, no início, era mais do que tudo, registrar ideias e conceitos que eu achava que eram inovadores, coisa nova, coisa que pudesse ser realmente de grande utilidade para, vamos dizer assim, não só para outras pessoas, porque eu sempre escrevi numa linguagem muito clara e muito franca, até por inspiração e sob influência de alguns dos principais autores da área de linhagem americana dos anos 50, 60, tipo Eric Fromm, Carl Rogers, Erickson e outros autores americanos que escrevem em linguagem acessível e para todo mundo, mas a ideia também era de influenciar, vamos dizer assim, os jovens profissionais. Eu fiz vários trabalhos também direcionados de alguma maneira, e aí não só livros, também vídeos, né, direcionados para a formação de jovens profissionais, não montando escola, organizando, porque eu não tenho nem talento para isso. Mas eu tenho um curso, por exemplo, de 20 videoaulas sobre psicoterapia breve, que é a forma como eu trabalho. Eu trabalhei sempre muito preocupado também em transmitir essas informações que eu obtive, vamos dizer, sempre numa classe social privilegiada, que são os meus clientes, também transferir isso para o público em geral. Então, eu sempre, desde o início, também escrevi para revistas de grande divulgação, escrevi para jornais de grande circulação, eu fiz programas de televisão e faço agora, já faz 8 anos também, um programa de rádio muito bem sucedido. Você já foi, eu não sei como dizer, de perguntar, mas você ajudou um time de futebol. Você foi orientador emocional, psicológico, você deu suporte ao time. Como foi essa experiência? Então, isso aqui foi entre 82 e 84, né? Fazia parte das várias peripécias que eu já me meti, não é? Isso era o Corinthians. O Corinthians, vamos dizer, é um time que estava na época saindo da segunda divisão, voltando para a primeira divisão, e eu recebi um convite para trabalhar profissionalmente lá como terapeuta, né? Quer dizer, atendendo de alguma maneira, grupalmente ou individualmente, os personagens que compunham aquele elenco, né? E foi um trabalho muito interessante, mas muito difícil, porque, na verdade, o pessoal que trabalha, os técnicos, preparadores físicos, outros médicos, eles têm, vamos dizer assim,
e até hoje tem um certo preconceito contra profissional de psicologia na área esportiva. É um dos assuntos em que o Brasil está mais atrasado, né? Psicologia esportiva no Brasil continua sendo um assunto muito secundário. No mundo inteiro não é assim, né? E é muito importante e muito útil. Alguma contribuição eu tive, os jogadores e dirigentes da época ficaram contentes com o meu trabalho. Eu fiquei lá durante 2 anos. O Corinthians, na época, foi bicampeão paulista, perdeu os campeonatos brasileiros todos, porque quando ganha uma coisa parece que fica tão animadinho que perde os seguintes. E em 84, o diretor de futebol foi candidato à presidência, perdeu a eleição, fomos todos para casa. Mas foi uma experiência muito rica em torno do tema que na época estava me interessando muito, que era o medo que as pessoas têm de ser felizes, ou seja, a dificuldade de um indivíduo ou de um grupo de atingir o resultado final máximo, que era ser campeão. Fui para lá logo depois que o Brasil perdeu aquela Copa da Espanha de 82, com um time que era tido e havido como, de longe, o melhor de todos. Eu conheci você há muitos anos atrás, quando você era editor de livros. Você tinha a sua própria editora, o seu selo. O que fez você ser um editor? Olha, na verdade foi uma decepção com o primeiro editor que eu tive, que foi a Brasiliense, né? A Brasiliense editou meu primeiro livro no ano de 75. Sob a influência, eu fui para lá por influência de um professor de literatura que me ajudou muito na vida, e a quem eu devo muito, que chamava, porque já faleceu faz tempo, Samir Meserani. Era um indivíduo bem conhecido no ramo das letras e uma figura espetacular. Um ser humano... Samir Curi Meserani. Samir Curi Meserani. Era um personagem antológico e uma presença quase que importantíssima na cidade de São Paulo naquela época, né? E ele me ajudou muito a escrever o primeiro livro. Aliás, antes de falar... Qual foi o primeiro livro? Foi chamado Dificuldades do Amor. Ele me ajudou da seguinte maneira, ele me falava assim, eu falei para ele que, olha, eu estou pensando em escrever, ele falou, vai escrevendo os capítulos e vai me mandando, né? E eu sempre mandava para ele, ele me respondia, depois me telefonava dizendo, tá ótimo, continua, não sei o quê. Assim foi até o final. Hoje eu tenho absoluta certeza que ele não lia nada e só falava para eu continuar, porque ele sabia que se ele falasse qualquer coisa, perigava de atrapalhar e eu não ia até o final. Então eu devo muito a ele, fiquei extremamente grato. Aí ele me sugeriu que fosse para a Brasiliense, então fui conhecer o Caio Graco, que é quem dirigia a editora na época, e eles editaram, o livro foi bem, vendeu a primeira edição de 3.000 exemplares em 11 meses mais ou menos, para um médico jovem desconhecido, até então bem pouco conhecido, era um bom resultado. E eu falei, vocês não vão reeditar? Ele falou, não, isso aí já vendeu o que tinha que vender, agora escreve outro que a gente edita o próximo. Eu fiquei um pouco magoado com esse tipo de filosofia, porque eu achei que os livros podiam ter mais durabilidade do que 11 meses, e aí resolvi, então, montar uma editora, junto com mais pessoas. O livro seguinte, então, já saiu com o selo MG, que era o selo da minha editora, que até hoje, depois, continua sendo exatamente esse selo, só que foi vendido para Sumos já, acho que há uns 15 anos, mais ou menos. A gente vai continuar a falar sobre isso após um rápido intervalo. Eu aprendi que o mundo, que as pessoas que gostam do conhecimento, da cultura, do saber, eram intelectualmente honestas e estavam atrás da verdade. E isso aqui me atrapalhou muito, porque eu demorei para perceber que isso era mentira. Esse livro que eu estou lendo, que é do Irving Yalom, um cara que no Brasil fez muito sucesso, no mundo inteiro, né? Quando Nietzsche chorou. E agora escreveu um livro que chama Criatura de um Dia. É um livro que tem em inglês por enquanto, e essa frase, Criatura de um Dia, é do Marco Aurélio. É um pouco sobre velhice, morte. Mas não é uma ficção. É uma mistura, você sabe, ele conta 9 casos de pacientes, mas ele mesmo avisa que tem ficção misturada. Não consegue deixar de ser um ficcionista, né? Sem dúvida. Apesar de ser um terapeuta, e a minha grande inveja dele, ele mora entre São Francisco e Palo Alto. Com 82 anos, continua produtivo, está atendendo clientes, e eu acho que é bárbaro. Flávio, a sua editora chamava-se MG, se não me falha a memória. Por que o MG? O que deu o nome à editora? Então, era uma sociedade, né? O G era meu, a M era de outra pessoa. Uma história bem antiga, isso aqui aconteceu no ano de 75, 76,
Depois a pessoa saiu rapidamente do negócio, o nome continuou, até achei bonitinho, porque era o nome de um carro também, na época. Né? Então uma foi marca. ficando, uma marca de carro, então foi ficando. Exatamente. Mas, na verdade, ela, poucos meses depois de fundada, o indivíduo percebeu que era péssimo negócio, caiu fora com toda a razão, e eu fiquei segurando a bucha por uns 20 anos, mais ou menos, antes de conseguir passá-la adiante. E você disse que passou para uma editora chamada Sumos, hoje, e você já tinha quantos livros publicados quando você Foi fez para isso? Sumos, eu acho que foi para Sumos com uns 20, 25 livros publicados. Entre 20 e 25. Você tem E como você vê a indústria editorial? Ela progride, ela progrediu, no tempo que... Por que você vendeu? Porque dava muito trabalho, era muito trabalhoso, te ocupava muito? Como é que era isso? Trabalhoso, não me ocupava muito, porque eu também nunca me dediquei muito. Eu era muito incompetente, então meus primeiros livros tinham, por exemplo, revisão muito ruim. Eu também achava que o conteúdo era mais importante que tudo. Eu não sabia avaliar a importância de forma, quer dizer, de capa, de cuidados estéticos, não sabia avaliar a importância de título. Hoje eu aprendi. Né? O meu penúltimo livro, né, se chama Mudar. E Mudar é um título extraordinário. Né? É um título que vende sozinho. Pode escrever lá dentro, escrever um jogo de futebol, né? Ele vende, porque mudar é uma coisa que todo mundo quer. Então é um livro que puxa a venda pelo título de uma forma que nenhum outro livro meu puxou. Né? Eu também, hoje na Sumos, eu tenho, vamos dizer assim, muito mais gente cuidando do livro, tanto na capa quanto na revisão, que é muito bem feita, né? Quanto uma editora, que é a Soraya Bini, que é muito cuidadosa, então ela me dá um monte de palpites, conselhos, sugestões, né? Eu acato menos do que talvez eu devesse, mas eu acato algumas sugestões, quer dizer, tem uma interação muito rica. E a parte comercial, certamente, uma editora maior, tem uma força de venda muito diferente de uma editora artesanal pequenininha. E isso, cada vez mais, é relevante. Você sabe melhor do que eu os problemas de venda de livro físico hoje, né? A dificuldade crescente e, né, francamente, a gente escreve de teimoso, porque... Nessa fase, na primeira fase da editora, você também publicou livros de terceiros, não foi? Publiquei, por exemplo... Como você escolheu os autores? Então, que você lia antes? Circunstancial. Por exemplo, eu publiquei um livro até que foi muito bem sucedido, que era do Alfredo Halpen, que é um endocrinologista. É um médico. Médico, colega meu de turma. Eu era muito amigo. Ele queria escrever um livro sobre dieta dos pontos, eu não lembro mais exatamente o título, mas... então eu publiquei, né? E foi muito bem. Esse livro foi um dos livros da MG que mais vendeu, né? Publiquei um livro do Luiz Carlos Lisboa, jornalista e crítico literário super sofisticado. Que foi morar nos Estados Unidos. Depois em Princeton, né? E foi diretor de redação do Jornal da Tarde, em São Paulo, e uma figura muito, muito encantadora. Quer dizer, eu publiquei muito mais por razões, vamos dizer assim, sentimentais, do que por qualquer razão comercial. O livro do Alfredo, por acaso, foi muito bem, né? O do Lisboa, obviamente, não foi, porque de ensaios e de textos que ele já tinha publicado em outros lugares, esse tipo de produto vende com muita dificuldade, a não ser que o título seja muito atraente, né? Você ainda recebe, pessoas te perguntam, autores novos, o que devem fazer, o que você diz para as pessoas? Eu escrevi um livro, quero publicar. Você é ouvido nesse sentido ainda como editor ou isso já... Não, as pessoas não como editor, mas as pessoas às vezes vêm, alguns jovens vêm se aconselhar, alguns vêm pedir para eu fazer prefácio, isso tem um montão, né? E às vezes até de uma forma meio oportunista, porque aí é mais, não é nem porque me respeita ou me admira, nem nada disso, é muito mais se valendo vamos dizer assim, de um certo nome que eu consegui construir, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? Então, sabe, às vezes tem algum autor
português, por exemplo, querendo editar no Brasil, pede para que eu prefacie, né? E coisas dessa ordem que às vezes eu faço, hoje cada vez menos, porque cada vez mais eu vejo também que o mundo, mesmo o mundo da cultura, não é um mundo daquela pureza que eu sonhei, ou que meu pai me ensinou, né? Eu aprendi que o mundo, as pessoas que gostam do conhecimento, da cultura, do saber, eram intelectualmente honestas e estavam atrás da verdade. E isso aqui me atrapalhou muito, porque eu demorei para perceber que isso era mentira. E que, na verdade, é um ramo como qualquer outro, onde está cheio de gente querendo apenas ocupar espaço, prestígio pessoal e também não tendo nenhum pudor e problema para passar em cima e atropelar outras pessoas. No próximo bloco, vamos colocar você no divã e voltaremos já já. Falar em sexualidade reprimida, hoje em dia me parece quase piada, porque sexualidade reprimida é o que não existe, tá? Mais do que se o inconsciente contém coisa reprimida, o que está no inconsciente é tudo menos sexo. Flávio, recentemente você publicou um livro quase que é autobiográfico, eu acho, totalmente. Você se colocou no divã, por assim dizer, mais ou menos isso, né? Fala um pouquinho disso, que é uma novidade, quer dizer, você se auto-enxergando, se analisando, ou não sei direito, como você escreveria esse livro? Esse livro chama Além do Divã? Além do Divã. Na realidade, é uma autobiografia, mais do que tudo intelectual, né? Conta um pouco da minha história pessoal naquilo que pode ter sido importante para a minha formação, né, para a escolha da profissão, né? Eu falo um pouco da minha infância, do fato de ter minha mãe ser uma pessoa doente, com doença mental, meu pai ser médico, enfim, as variáveis que me ajudaram ou contribuíram para que eu acabasse me dirigindo para o caminho que eu fui. Agora, o livro basicamente fala da sequência da minha obra. Quer dizer, obviamente tem um lado que pressupõe que eu considero relevante as contribuições que eu fiz e que algumas delas correspondem a pontos de ruptura com o pensamento psicanalítico tradicional. Então eu separo o sexo de amor, por exemplo, defendo as ligações por afinidade em vez de complementares nas relações amorosas. Eu falo muito de egoísmo ao invés de narcisismo, eu tiro a palavra narcisismo do jogo e falo em egoísmo e vaidade. Eu tenho muito empenho em recolocar a palavra vaidade no jogo. A palavra vaidade não existe na psicanálise, né? Ela foi substituída por narcisismo, que é um termo dúbio e vago. Então também essa modificação, a separação clara do sexo e do amor, mostrando as relações do sexo com a agressividade mais do que com o amor, né? As dificuldades de entender a psicoanálise no sentido de um inconsciente freudiano hoje em dia, depois que o próprio Freud decodificou tudo que estava contido dentro do inconsciente. Todo mundo já sabe qual é o inconsciente. Falar em sexualidade reprimida hoje em dia me parece quase piada, porque sexualidade reprimida é o que não existe, tá? Mais do que se o inconsciente contém coisa reprimida, o que está no inconsciente é tudo menos sexo, né? Então tem coisas interessantes e mudanças que eu fui colocando e integrando ao longo desses 50 anos de trabalho e que foram representando todas as etapas das publicações e que eu fui, então, deixando claro ao longo desse trabalho, com algumas pitadas biográficas talvez menos relevantes do ponto de vista teórico, como essa do futebol, uma passagem minha pela televisão também, que fui personagem de novela. Imagina, eu fiz eu mesmo numa novela do Silvio de Abreu, outro amigo super querido, e a quem também cuja amizade eu prezo demais. Muitas vezes me chamam de Silvio. Pela semelhança. Mas eu digo que então, na novela Passione, tinha um personagem que tinha lá problemas ligados à sexualidade, que é o Marcelo Antoni, que é o ator que fez, e eu, então, ele me convidou para ser eu mesmo na novela. E eu tive grandes problemas, porque eu não sabia, e não sei, e não sou bom para falar texto decorado. Mesmo textos que eu mesmo tenha ajudado a escrever, como era o caso. Entendeu? Então foi uma experiência muito angustiante, sofri muito para fazer, né?
mas são coisas que isso aí é brincadeira quase, no livro, né? A essência do livro são as minhas grandes mudanças, vamos dizer assim, de perspectiva dentro da profissão, vamos dizer assim, mais na linhagem de um pragmatismo americano e não essa visão europeia muito, vamos dizer assim, sofisticada por um lado, mas muito lerda e muito sem objetividade, né? Então tem terapia breve tem um tempo? Como que então, vem? ela na origem, ela começou quando os melhores autores, os melhores psicanalistas europeus migraram para os Estados Unidos por causa da guerra. Quer dizer, os primeiros psicanalistas eram todos, ou quase todos, judeus. Fora o Jung, todos eram judeus, ou quase todos. E muitos deles foram para a Inglaterra e um grande grupo, um grande contingente foi para os Estados Unidos, né? E esses que foram para os Estados Unidos, que vinham com uma formação europeia, acadêmica, sólida, Você etc. fala da Primeira Guerra Mundial? Não, Segunda Guerra. Segunda Guerra. Estamos falando dos, vamos dizer assim, fim dos anos 30, né? Então, foram personagens muito importantes que chegaram lá e se depararam com o pragmatismo americano, né? Que não permitia imaginar 5 anos de tratamento, 5 vezes por semana, etc., porque isso aqui não tinha como se estender, vamos dizer assim, dentro de uma visão mais democrática, a um número maior de pessoas, né? E a Seguridade Social, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, pagava qualquer coisa como 30 consultas. Então, isso foi o número, vamos dizer assim, mágico colocado, é evidente que às vezes dura menos, às vezes dura mais, do número de consultas da terapia breve, que foi padronizada nos Estados Unidos por autores, vamos dizer assim, de origem europeia, que estavam trabalhando lá. Em particular, um que se chama Franz Alexander, que escreveu um livro que chama Terapêutica Psicanalítica, que propunha esse tipo de trabalho, focado, objetivo, controle das variáveis para não se abrir demais o leque, para poder ajudar a pessoa a resolver aquele sintoma específico. Então essa é uma visão mais pragmática e mais médica, que me acompanha o tempo todo e que eu acho que me ajudou muito e me ajuda até hoje no trabalho com os pacientes. Antes disso, como que os pacientes se tratavam? Quais eram os métodos usados para uma pessoa que tinha algum problema, como antes dessa tecnologia, aspas, toda que surgiu a partir da guerra? A partir da guerra tinha a psicanálise ainda incipiente, na Europa e ainda assim praticada por muito poucos, vista com enorme desconfiança por parte da maioria. Tinha os tratamentos psiquiátricos mais incipientes ainda, porque não existiam quase que recursos farmacológicos, né? Era muito pouco. O que se fazia um pouco mais, e há um pouco mais tempo, era eletrochoque e choques de insulina, enfim, choques de todo tipo, né? Antes disso, choque elétrico mesmo, elétrico, provocando uma convulsão, etc., né? Com finalidades terapêuticas, né? Isso, aliás, se faz até hoje, mas dentro de condições ainda é usado hoje. Ainda é usado de um jeito muito criterioso e muito cuidadoso e muito correto, né? E antes disso ainda não se fazia nada, se internava em hospícios, né? E que eram quase que cadeias, onde o indivíduo às vezes ficava ou em camisa de força ou praticamente sem nenhum tipo de recurso. A medicina, aliás, não só nessa especialidade, mas a medicina até o fim do século XIX era extremamente precária, né? No fim do XIX apareceu a aspirina. Imagina, antes disso nós vivíamos um tempo em que para fazer qualquer tipo de cirurgia pequena que fosse, para tirar uma ferida, né, tinha que encher o indivíduo, encher o caneco de álcool, né? Quer dizer, embebedar o indivíduo para poder fazer qualquer tipo de tratamento. Era muito difícil, era uma medicina, era quase que magia, né? Eram os pajés de antigamente que viraram médicos, né? Flávio, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Vou fazer um jogo rápido com você. Vou pedir que você me diga um personagem. Então, você sabe que eu não sou um indivíduo que lê ficção, né? Eu leio muito pouco ficção. O último livro de ficção que eu li é o do Michel Houellebecq, que se chama Submissão, né? Esse é um livro até recente, mas o Houellebecq é um dos poucos autores que eu leio. E o personagem dele é um professor da Sorbonne que é condenado vamos dizer, a virar islâmico ou muçulmano sob pena de perder o emprego. Um título?
Então, o título do livro que eu mais gostei ultimamente é este do Irving Yalom, que se chama Criaturas de um Dia, Creatures of a Day, em inglês. E uma aspas. Uma? Aspas. Aspas, uma citação. O que você quiser. Então, entre aspas, eu já não sei, mas eu sempre gosto muito aí de uma frase do Epícteto, que é um pensador e filósofo romano, um histórico romano do primeiro século depois de Cristo, que diz assim: só deveríamos nos ocupar daquilo que depende de nós. Flávio Gicovati, muitíssimo obrigado por esse gostoso bate-papo. Eu que agradeço. Valeu. Ali 3 vezes todos os atores que eles entrevistaram. Você pode. Põe tudo, não?